acabou de estourar um problema gravíssimo, sério, que vazou na manhã dessa sexta-feira com o Gabigol, tá? Na verdade, já vinha acontecendo e a gota d'água aconteceu hoje pela manhã, após a derrota contra o Fluminense. Vou trazer para você em primeira mão essa notícia. É bomba, gente. É bomba, vai mexer com o futebol do Brasil. Para tudo aí, eu vou trazer isso exclusivamente aqui agora. Conversei com pessoas ligadas à diretoria rubro-negra, que eu não posso revelar aqui a fonte, obviamente, mas eu vou detalhar detalhe por detalhe para você. Então, segura aqui na minha mão, rubro-negro, não solta não, fica nesse vídeo até o final, porque você vai ver a sacanagem que tá rolando no Flamengo, tá? Vem comigo, vou trazer um corte aqui jornalístico do Linha de Passe, e já eu trago detalhe por detalhe. Mas me fala aqui, o que você achou? Você acha que o Gabigol foi culpado pela derrota de ontem? Foi um dos culpados? Se é que teve um culpado? Comenta aqui, eu quero saber, tá? Comenta aqui. Agora, vou trazer luz a um problema que estava escondido. Uma bomba escandalosa. Vem comigo para a notícia, já curte o vídeo para ele viralizar, para todo mundo saber o que está acontecendo, e fala aí sobre o Gabigol. Você acha que teve um culpado? Eu não acho que ele foi culpado, não. Acho que ele jogou mal, perdeu muito gol, como sempre perde. Comenta aqui, bora para as notícias aqui. Cai no domingo, acabou o ano do Flamengo. Sim. Já parou porque é bom dizer, né, Pedro? A derrota de hoje, a derrota de hoje enterra qualquer chance de título brasileiro. Então o Corinthians, que pode estar atravessado com um monte de coisa, ele pode virar no vestiário e falar, imagina se a gente acaba com um desses caras. E o Flamengo, olha, o Flamengo não entendeu que o Corinthians perdeu o controle. Ele tá dormindo pensando, os caras meteram 5 hoje e o Memphis chegou, hein? E o Memphis chegou lá. A vitória então, hoje... Tá muito, sabe? O empate hoje, ou a derrota do Corinthians, mexeria, eu acredito, muito, talvez, na escalação do domingo. Sim. Porque ele tem Flamengo e depois na quinta tem Racing. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e na segunda, né, contra o Cuiabá. Então, assim, ele tem uma agenda que tem uns espaços. Não digo para recuperar time e tal, mas ficaram 11 dias para jogar. Então, todos os treinadores olharam para esse tempo. A primeira tarefa foi tentar recuperar um pouquinho os jogadores e não arrebentar com esses jogadores na volta. Então, acredito que o time do Corinthians domingo, talvez pode ter mudança, pode, mas vai ser um pouco diferente do time que a gente estava vendo. Pelo seguinte, chegou na semifinal, a gente sabe que numa não vai ser decisão. Na ida, né? Porque ali na ida, pelo amor de Deus, na ida a dupla, o Papito e o Bob Filho fizeram um negócio estranhíssimo. Deram para o Flamengo a oportunidade de matar a Copa do Brasil ali e o Flamengo não soube aproveitar. Mas o Hugo impediu. O Hugo jogou demais. Mas o que acontece? Acho que tem todo esse clima, tem Mateuzinho, Hugo, uma série de rixas que vão para campo. Mas é uma fase aguda e a passagem de fase se impõe ao rival. Olha a situação do Flamengo também. O Flamengo, se não passar, então ele não terá a possibilidade de disputar o título. E o Brasileirão... O Brasileirão foi hoje, né? Eu acho que dá pra... A vitória hoje poderia ainda dar um... Você ia colocar 6 pontos do Botafogo com o mesmo número de jogos. Agora, só pra gente deixar claro, são 9 pontos do Botafogo com o mesmo número de jogos. E muita... Não, agora, neste momento, com o mesmo número de jogos. Sexta-feira, o Botafogo enfrenta o Criciúma. Muito provável uma vitória. Abrindo 12 pontos aí com um jogo a mais. Mas assim... Olhando para o Botafogo, parece muito improvável alguém pegar essa diferença. Felipe Luiz está falando. O maior orçamento do Brasil. Depois da derrota para o Fluminense, ó. O pessoal indo embora. Tá? É só. O pessoal saindo mais cedo, antes do jogo terminar. O tom da entrevista do Felipe. Exatamente, Pedro. Não precisa ir muito longe. Exatamente. Então, olha lá. Torcida saindo mais cedo e tal, etc. Já viu que eu tinha perdido e tal. Nenhum tipo de manifestação com relação à equipe, como a gente já viu em alguns outros momentos, pro bem ou pro mal. Enfim, indiferença. Foi embora. Sabe o que é mais curioso? Foi embora. Por um motivo muito óbvio, hoje, em tese, o Corinthians entrou em campo muito mais pressionado que o Flamengo. Quando a gente olha as instituições, olha a situação na tabela, olha os clubes, eu estou pegando o macro de cada um, os coletivos, é óbvio que isso aconteceu.
quando a gente olha individualmente as pessoas que jogam bola, os jogadores, eu acho que a pressão ela é parecida. Porque o Corinthians precisa sair da situação da parte de baixo da tabela de classificação. Tem melhorado, os jogadores estão com uma razoável confiança, a não ser alguns momentos que perdem durante o jogo, mas a impressão, eu odeio esse termo, vou odeio esse termo, mas eu vou usar. Vocês gostam muito da imprensa. É um viés de alta. Você adora, isso, Calçade também fala muito sobre viés de alta. Tô brincando. Mas o time está crescendo. O organismo O Flamengo... Hoje ele não está leve. O jogador é verdade. Os jogadores do Flamengo... Tem mais uma hora de programa. Por conta do que o Calçade falou, um estadual em 2 anos e outros que chegam e são inseridos nesse ambiente onde falam, nós temos o melhor elenco do país individualmente, tecnicamente, ou com mais possibilidades, por mais que os encaixes às vezes sejam complicados. Nós temos o maior orçamento, nós temos a maior possibilidade de contratação, né? Nós temos todas essas possibilidades. Quando chega em campo, há muito tempo as coisas não acontecem várias vezes seguidas. E aí, a pressão que eu tenho é que os jogadores do Flamengo estão com mais dificuldade de lidar com a pressão de jogar no Flamengo que os do Corinthians de saírem da zona de baixo, da zona do rebaixamento. Você tem essa sensação? Tenho, porque individualmente esse time do Flamengo muitas vezes é inconstante. Hoje entrou pressionado? Não, hoje aconteceu o seguinte, chegou um momento que estava a impressão que o Flamengo ia fazer o gol, ia abrir a porteira, pressionado o Fluminense no primeiro tempo, esmagando, toma o pênalti, o goleiro pega, tomou o gol. Tem alguma capacidade de reação o Flamengo? Ele mostrou capacidade de reação contra o Peñarol? Ele mostrou capacidade de reação com qual técnico última vez? O Corinthians reage. O Corinthians é um time que parece que na hora difícil acontece alguma coisa, os caras crescem, se unem, mesmo com os problemas que eu concordo com o Calçade, às vezes o time é um pouco mais disperso, e aí entram alguns jogadores tipo o Romero, que lida bem com a camisa ali. Você acha então que se o Corinthians abrir o placar contra o Flamengo no próximo domingo, o Flamengo desmorona? Eu não sei, mas eu acho que existe a chance. Ela não é inexistente, ela existe. Aí tem o que o Pedro falou, é um jogo em casa, jogo de temporada, Flamengo. É um jogo em casa. Por isso que não dá para tentar tirar uma equipe que mudou muito o seu grupo de jogadores durante o ano e vai terminar o ano 2024, que pode ser na segunda divisão ou na primeira. Com o time que construiu agora, a partir da janela, é um time para ganhar jogos, mesmo não estando afinado como grupo, e não cair. Então esse é o Corinthians. O Flamengo é um time que acabou de trocar de treinador, tem um treinador que é novo no cargo e novo na profissão. Isso. Isso tem que ver isso. Do outro lado, o treinador é rodadaço. Sim, Felipe Luiz está dando os primeiros passos. E ele está, por mais que ele tenha, durante muito tempo como jogador, sentido já a carreira dele como treinador, olhando detalhes, buscando informações. Ele, quando está terminando a carreira, é um cara que já olhava, falou, vou ser treinador, ele jogava e adquiria conhecimentos. Mas é uma novidade essa vida que ele está agora vivendo. Ela é nova como treinador. Ele mesmo fala, descobri que dói muito mais aqui do que lá. Então, assim, calma. Também não é mil maravilhas desse lado, senão eu não teria trocado de treinador. Então é um jogo que é um estádio que pulsa, é o que o Flamengo vai enfrentar, com um perfil de torcida que é diferente que a do Flamengo que vai ao estádio hoje. Isso é fato, é diferente. Então, vamos ver, o Flamengo tem um ponto que me incomoda um pouco. A gente passa o ano aqui falando o elenco do Flamengo, o elenco do Flamengo, o elenco do Flamengo, é o melhor do país, elenco do Flamengo, o melhor do país. Tá bom. Não se comprovou isso esse ano. Aí eu te pergunto, Rossi... Nem no ano passado. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Essa é a defesa. Tá bom, né? Pode ser a defesa de domingo. No papel. Pode ser. O Léo Ortiz e o Alan. Eu nem vou falar do Pulgar, porque os programas esportivos gastaram 680 horas falando que o Léo Ortiz deveria ser titular. Sim. Aí hoje eu não posso falar que o Pulgar fez falta. Mas peraí, um pouco de coerência, né? Mas ele estava jogando com Léo Ortiz. Era o jogo do Tite. Mas a torcida queria, né? Léo Ortiz e Alan. Aí tem
Matheus Gonçalves entrou no time, Alcaraz, uma contratação milionária, Sim. Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. No segundo tempo ele entrou Então, Arrascaeta, seguinte, entrou o Michael. Esse elenco que a gente diz que ele é extraordinário, peraí, só vale quando estão os 11, aqueles considerados titulares? Então onde está esse elenco se só os 11 que valem a pena? Pô, peraí, tem algum problema nesse Flamengo, então. Porque Alcaraz, Bruno Henrique, Gabigol, ainda se tem o Arrascaeta estava no banco. Plata, Michael, Arrascaeta no banco. Exatamente. E o Cebolinha machucado, o Luiz Araújo machucado. Não tinha Pulgar, não tinha Gerson, o Arrascaeta estava no banco. Mas se a gente diz que o elenco é extraordinário, é preciso produzir um pouco mais, porque aí você bate o flu, você vê que fala, peraí. O elenco, acho que esse papo ele vale ser atualizado. O elenco é extraordinário. A maioria dos jogadores aí que você falou chegou no meio do ano. Então não é fruto exatamente de muito planejamento. O treinador está para um terceiro jogo como profissional. O Flamengo tem o melhor elenco festejado todos os anos, não briga pelo brasileiro desde o Ceni. E abriu mão, escolheu Copas. O tal do melhor elenco, dia 20 de outubro, está jogando a última partida para acabar o ano. Então, está tudo muito errado. Tem alguma coisa muito... Olá, meus amigos, boa noite. Boa noite não é, né? Olá, vamos ficar no olá. Já está falando o Felipe Luiz. Deixa eu separar, então, aqui a entrevista dele, porque é algo que eu quero muito ouvir, porque eu acho que ele foi muito mal hoje. Muito mal mesmo. Então, estou curioso para ouvir o que ele vai falar. Peraí, deixa eu marcar aqui a entrevista dele. Só um minutinho, gente. Pronto, está marcado aqui. Então vamos lá, meus amigos. Que porcaria, né? O Felipe Luiz hoje resolveu repetir todos os erros do Tite. Vocês perceberam isso? Impressionante, né? Tal qual acontecia com o Tite e com outros, né? Quando tem mais tempo para treinar, piora. Como é que pode uma coisa dessa? Você tem mais tempo para treinar e o time piora. Felipe Luiz poupou demais, no meu modo de ver. Está aí a prova do Arias, que jogou os 2 jogos da Colômbia. Chegou, ficou no banco, entrou no segundo tempo, correu feito um coelho de anúncio de pilha de desenho animado. Fez o segundo gol, o gol que decreta a derrota do Flamengo. E tudo bem, saiu inteiro, dando entrevistas, feliz da vida. Havia necessidade de você tirar do banco até Gerson, De La Cruz e Pulgar? Eu não me convenço dessas histórias, cara. Eu não me convenço. Isso aí é a ditadura do departamento médico e da fisioterapia sobre o comando do futebol. Nós temos um péssimo departamento médico e é ele quem dita as regras do futebol. Faz algum sentido para vocês o Tanuri e sua turma dizerem esse aqui não, aquele ali sim? Devido a desgastes que eles detectam. Nós sabemos da incompetência do Tanuri e da sua turma, de longa data. Como é que esses caras são os que... Vai me dizer que o Gerson, o Pulgar e o De La Cruz não poderiam ter ficado nem no banco para entrar como fez o Arias num segundo tempo? Pois não. Não ficaram. Nem no banco. Ficou no banco o Arrascaeta, que o Felipe Luiz demorou a colocar em campo. Se o Felipe Luiz tivesse visto bem o que aconteceu no primeiro tempo, ele já teria voltado com o Arrascaeta no lugar do Alan. Mas ele fez 5 substituições e não tirou o Alan. Isso é que me deixou mais irritado / preocupado. Porque não é possível que o treinador não veja o que todo mundo vê na televisão, o que todo mundo vê no estádio. O Alan é um enganador tamanho família. O Alan é um a menos dentro de campo. No lance do gol do Lira, né? Ele levanta os bracinhos para trás assim, acompanhando o atacante do Fluminense. E não dá combate.
Ele erra passe de 3 metros. Os 2 primeiros passes dele no jogo de hoje foram para fora, para companheiros que estavam a 4, 5 metros dele. E ele botou para fora. Como é que um treinador, gente, eu não me conformo com isso, falando sério, eu não me conformo. Como é que um treinador não vê que esse cara é uma enganação? Mas não. Entra treinador, sai treinador, entra treinador. E aquela porcaria de jogador continua no time. Olha, é assustador, assustador. Dá uma bicada aqui no meu uísque, porque eu botei gelo demais, estava quase transbordando. E é desanimador também. Vocês, por acaso, deram uma olhada no jogo do Corinthians? Eu assisti ao jogo do Corinthians no iPad do lado. O Corinthians jogando bem, cara. Vai ser uma parada classificar lá na Neoquímica Arena. Vai ser uma parada. O Corinthians abriu 2-0 rapidinho, deu uma bobeada, o Atlético Paranaense empatou, mas ele veio no segundo tempo e meteu 5. Agora, o Flamengo, se voltar a jogar esse futebol de hoje, vai ser eliminado na Neoquímica Arena, gente. Vai ser eliminado na Neoquímica Arena. Não decidiu quando deveria ter decidido no primeiro jogo no Maracanã, parou no Hugo Neneca, que fez pelo menos 4 defesas espetaculares, e agora vai para lá jogando por um empate. Eu só espero que o Filipe Luís não cometa o erro de jogar lá atrás, como o Tite fazia. Porque os outros erros que ele cometeu hoje, todos eram do melhor estilo Tite. Gente, não tem sentido poupar todo mundo para jogar a Copa do Brasil, ainda tendo uma tênue esperança no brasileiro. Agora também acabou, não tem mais tênue esperança nenhuma, né? Tem que abrir o olho, porque o G4 já está começando a ficar ameaçado. Porque o São Paulo já encostou, tem um pontinho a menos só. Ah, mas o Flamengo tem o jogo contra o Internacional. Quem garante que o Flamengo vai ganhar do Internacional lá dentro do Beira-Rio? O Internacional está jogando bem. O Internacional é o melhor time do retorno. Então, amigo, se o Flamengo não abrir o olho, o Flamengo vai ficar fora do G4. E pode ficar fora também da final da Copa do Brasil. Ou pode até ir à final e perder a Copa do Brasil. E aí, nesse caso, a Libertadores começa a ficar em risco. Pelo menos a vaga de grupo da Libertadores. Pode ser que ainda consiga classificar lá em 6º, 7º, se dependendo se um brasileiro ganhar a Libertadores, o que eu acho muito difícil. Mas, enfim, se o campeão da Copa do Brasil... Também os campeões da Copa do Brasil possíveis estão todos fora do G4. Só o Flamengo é o único. O Atlético está fora do G4, o Vasco está fora do G4 e o Corinthians, nesse então, saiu hoje da zona do rebaixamento, está até aqui. Então, é real o risco do Flamengo não disputar a Libertadores no ano que vem. Agora, eu fico me perguntando, será que a decisão de poupar no brasileiro todo mundo... Por que poupou todo mundo? Vamos falar a verdade. Poupou todo mundo. O Arrascaeta, o Plata entrou um pouquinho antes, o Arrascaeta depois. Mas, porra, não dá nem para dizer que eles jogaram. Será que essa decisão foi Filipe Luís quem matou no peito e disse é comigo? Ou o mordedor de virilha, por orientação do Landim, chegou lá e disse, olha, vamos priorizar a Copa do Brasil. É o título que a gente pode ganhar, então vamos priorizar. E pagou esse vexame de hoje. O jogo de hoje foi um vexame, gente. Vamos falar com todas as letras, foi um vexame. Fluminense na zona da... Quer dizer, no limiar da... Bem, nação rubro-negra, você observa que o Renato Maurício Prado, ele levanta uma questão importante. Será que a diretoria do Flamengo orientou o Filipe Luís? Disse, não, ó, poupa, porque o título que a gente pode ganhar, que a gente tem possibilidade de ganhar, é só a Copa do Brasil, tem que ir pra cima do Corinthians. Será que é isso? Se foi isso, gente, pode ter sido um tiro no pé, porque o Corinthians ganhou de 5-2 lá. O Corinthians vem com moral. Acho que o Flamengo se classifica, eu confio no Flamengo, acredito no Flamengo. Agora, imagina vocês, se o Corinthians, nós perdemos pro Fluminense, time que tá lá embaixo, na parte de baixo lá. O Flamengo teve a oportunidade de enterrar o Corinthians
Mais uma vez o Flamengo levanta um defunto, cara. Já fizemos isso contra o Corinthians. Fizemos contra o Corinthians, agora fizemos contra o Fluminense. E colocamos o Fluminense com a possibilidade de não ser rebaixado. Lembra que o Corinthians estava ferrado atrás e o Flamengo foi lá com o Tite e perdeu? Lembra disso? Todo mundo sentando a pôr no Corinthians. O Tite conseguiu ir lá com o Flamengo e perder. E ontem, o Fluminense, também um time que vem mal no Campeonato Brasileiro, mal, na zona de rebaixamento, o Flamengo consegue ressuscitar o Fluminense. Isso é preocupante. Agora, a ver se é uma orientação dessa diretoria. Se for, meu irmão, aí é pagar de doido. Essa diretoria quer se reeleger agora. Tá fazendo um diabo. Prometendo estádio sem ter projeto. Sem dizer de onde vai tirar o dinheiro. E tem um monte de gente questionando, que a gente sabe que muito provavelmente isso é uma balela. Como é que você fala que vai fazer um negócio de um recurso e vai tirar dinheiro da onde? Tem que apontar lá. Tem que ter um projeto. Há 4 meses atrás não se falava em estádio, em construção tão rápida. Falava em estádio, mas na construção não era tão rápida. E agora eles vêm com esse papo aí. É eleitoreiro isso. Isso é eleitoreiro. A gente tem que ficar atento. Tá? E ontem, gente, suscita aí uma outra questão sobre o Gabigol, que não jogou absolutamente nada. Nada. Perdeu uma... Aliás, ele nem perdeu o gol porque ele nem apareceu na frente do gol. O Gabigol não deu um chute a gol ontem. Ele, Gabigol e Alan eram 2 pessoas que estavam completamente perdidas. O Alan, por incrível que pareça, ainda fez um jogo... Ele é tão ruim, geralmente, no Flamengo, ele tem sido tão ruim, que ontem ele foi menos pior ainda. Mas foi horrível. Errou passos, 2, 3 primeiros passos que ele deu, foi pra fora, sei lá... Totalmente descontextualizado, desconectado do jogo. E o Gabigol, que não criou nada, não criou oportunidade, não aparecia para o jogo. E aí começa a surgir dentro da diretoria do Flamengo. E aí, vai renovar com esse cara? Vai renovar com o Gabigol desse jeito aí? Vai manter esse cone aí? Porque o Gabigol já é um cara que quando ele se movimenta e tá na boa fase, já perde gol pra caramba. Ele tem precisa de 5, 6 oportunidades de fazer um gol. Fato é que quando ele tava bem, ele criava muitas oportunidades. Aí, em várias, ele fazia 1, 2 gols. Mas agora que ele não tá criando, que tá mal, e aí? Compensa o salário milionário que quer, ainda com reajuste. Ele já ganha muito dinheiro que é reajuste. De mais 50%, se não me engano, ele não topou o contrato de 1 ano. Foi feita uma proposta pro Gabigol. Foi feita uma proposta, você sabe disso. De 1 ano de contrato ele não quer, ele quer de mais de 1 ano. Ou seja, pode virar um elefante branco no Flamengo, o Gabigol. Temos que prestar atenção nisso. Os outros todos. E aí vai lá, o Flamengo entrega a paçoca dessa maneira. E entregou no segundo tempo de uma maneira indiscutível. No primeiro tempo achei até que o Flamengo foi melhor, mas também não teve assim um volume de jogo que você dissesse, porra, foi uma injustiça não fazer o gol. Não foi. Injustiça talvez seria, sim, se aquele pênalti tivesse entrado. Um pênalti infantil também do Léo Pereira. Tem carrinho dentro da área, amigo. 90% das vezes vai dar pênalti. Carrinho dentro da área. Zagueiro que dá carrinho dentro da área está pedindo para dar pênalti. O pé dele tocou no Marquinhos. Tocou. Se o Marquinhos valorizou, não valorizou, pouco importa. Ele deu a chance para o Marquinhos arrumar aquele pênalti. Sorte do Flamengo que o Rossi foi lá e fez uma defesa grandiosa no chute do Ganso. O Ganso não bateu bem também, não. Mas não adiantou nada, porque voltou para o segundo tempo. O Fluminense já voltou modificado. O Felipe Luiz não mexeu. Eu não consigo, sabe? Essa história do cara não mexer no intervalo, cara, me irrita profundamente. Porque era evidente que algumas coisas ali não estavam funcionando. O Flamengo não tinha meio campo, gente. O Felipe Luiz empurrou o Alcaraz para frente, supostamente na posição do Arrascaeta, e o meio-campo ficou com o Alan, o inútil Alan, e o Léo Ortiz, que é um bom passador, mas ele não é um armador. E aí, quando resolveu mexer, o Felipe Luiz tirou o Léo Ortiz e não o Alan. Me explica, gente, pelo amor de Deus, me explica.
Eu não consigo entender. Insisto, foi uma jornada hoje muito ruim do Felipe Luiz. Me lembrou o Tite. E principalmente pelo fato de ter tido o tempo todo que teve para treinar. Ele treinou esse time. Esse time que jogou, ele treinou. Treinou vários dias sem parar. Algumas vezes de manhã e de tarde. Para jogar isso? Desanimador. Desanimador. Vamos falar ainda muito de jogadores, de outras coisas, muitas outras coisas do jogo. Deixa eu só rodar a vinheta de abertura e vamos já seguir nessa análise dessa derrota vexaminosa. Os gols que levou, parecidos, a entrada na área para marcar, enfim, queria que você explicasse isso e também, se você puder, sobre jogo posicional, que é um grande tabu no futebol brasileiro, né? O que você acha do jogo posicional, porque falam que o Flamengo não dá certo com o jogo posicional, e, enfim.